Vamos lá. No caso, onde eu tenho aquela situação onde eu deixo de me identificar para o preso. Vou responder pela lei de abuso de autoridade. Pode falar. Você me permite, só para fazer mais um adendo? adendo aí Pode, à sobre... vontade. Lá no 13.3, né, é interessante porque muitas pessoas acreditam que esse seria um direito fundamental que estaria previsto na nossa Constituição Federal. E é interessante que, percorrendo lá a nossa Constituição Federal, na parte dos direitos e garantias fundamentais, que vai lá do artigo 5º ao 17, nós não vamos encontrar esse direito fundamental de não produzir prova contra si mesmo, né? De que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas de onde, então, é tirado? Aí nós temos como base, fundamento aí desse direito fundamental, lá o Pacto São José da Costa Rica, lá no seu artigo 8º, que trata dessa questão de não produzir prova contra si mesmo. Então, a lei de abuso de autoridade, ela veio garantir aí um direito humano fundamental previsto lá no Pacto São José da Costa Rica, que também é um dos temas a serem estudados aí para a Polícia Penal, né? O Pacto São José da Costa Rica foi cobrado aí no último processo seletivo simplificado, né? Então é interessante, só fazer esse adendo aí. Não, perfeito, perfeito. Agora, gente, eu tô pulando alguns artigos com vocês, tendo em vista que a gente está trabalhando toda essa matéria em 2 horas. É importante, gente, que vocês busquem os outros artigos que eu não falei, beleza? Não é porque eu pulei os artigos que eles não vão cair na prova. Eles vão, tratando da lei de abuso de autoridade, toda ela tem a chance de cair na prova, mas eu estou pegando aqueles que eu visualizo com maior importância para trazer para que vocês possam riscar no caderno de vocês e um momento de revisão dar uma devida atenção a essas partes, beleza? Mas eu já Luiz, vou... Fala comigo, Pierre. só mais uma vez aqui, então, já que você Pierre. tocou nessa questão dos outros artigos aí, só para passar para o pessoal que também nós temos lá no canal DRM Concurso, lá no YouTube, né, uma aula do doutor Tiago Pacheco, que é delegado da Polícia Civil daqui de Minas Gerais, também é professor DRM Concurso, e ele gravou uma aula completa aí sobre a lei de abuso de autoridade. Então lá vocês vão ter também, né, já que não vai dar para o Luiz passar todos os artigos, vocês têm disponível gratuitamente lá no canal do DRM Concurso no YouTube, a lei de abuso de autoridade na íntegra. Valeu, Luiz. Perfeito, perfeito. Excelente, Pedro. Ô, gente, inclusive, tem alguém aqui que não é do DRM Concursos? Às vezes a oportunidade, inclusive, de entrar no DRM é agora. Até mesmo para conversar com os demais alunos, saber aí sobre a qualidade do cursinho. Quem encontra-se hoje matriculado no DRM sabe da seriedade do Pinheiro na gestão do DRM Concursos, bem como sabe quais são os objetivos do Pinheiro. Dos cursos preparatórios que existe na região metropolitana, o Pinheiro ele trabalha com aquela noção de trabalhar justamente com o lado social, beleza? Então, se porventura tiver alguém aí que não é do DRM, tem interesse em ter acesso a essa sala de aula virtual, em ter acesso aos demais materiais, igual as questões que a gente costuma elaborar, além disso, material igual, tem a LEP bisurada lá, tem outras matérias que são matérias complementares, entre em contato com o Pinheiro, que daí vocês podem até analisar com ele, às vezes, uma condição para ter acesso à sala de aula virtual e quando, se Deus quiser, voltar ao nosso momento de aulas presenciais, ter aí o prazer de receber vocês na aula presencial. Eu já estou doido para voltar para poder ter aula presencial, porque gosto demais de ver o rostinho de todo mundo lá na aula presencial, gosto de ter esse contato com as pessoas, por mais que não entendo o momento que a gente está passando, mas faz falta a aula presencial. Mas se Deus quiser, a gente vai superar tudo isso e daqui a pouco a gente está retornando à nossa vida na medida do possível, como era antes. Vamos lá para o artigo 21. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Gente, mesma cela é
até tranquilo. Mesma cela, metro quadrado, onde eu vou destinar pessoas a ficarem reclusas. Agora, eu quero que vocês tomem cuidado nessa condição no mesmo espaço de confinamento. Por quê? Eu pego a situação seguinte: estou transportando presos para uma audiência, ou se não, estou levando pessoas que eu acabei de prender para a delegacia. Eu tenho aquele espaço destinado a pessoas que praticam condutas ilícitas da viatura. Naquele espaço que é destinado a pessoas que praticam condutas ilícitas, eu posso colocar homem e mulher no mesmo espaço? Não. Porque o mesmo espaço de confinamento não pode ficar homem e mulher. Então, eu vou colocar o homem dentro do espaço de confinamento considerado e vou colocar a mulher em outro lugar. Então, muito cuidado. Tratando da situação de manter homem e mulher no mesmo espaço de confinamento, não posso deixar com que isso aconteça. Da mesma forma, não posso deixar adolescente no mesmo espaço ou na mesma cela que adulto. Vamos supor que eu acabei de realizar a apreensão, acabei de realizar a prisão, e eu tenho adolescente e eu tenho adulto. Eu vou deixar todos na mesma cela? Não. Se eu deixar todos na mesma cela, eu vou ter a aplicação da pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Agora eu quero que vocês tomem muito cuidado, que é o X da questão, que eu acho que vai cair. Vai cair em muitos concursos públicos. É uma das coisas que assim, eu chuto que vai cair. Eu acho que vai cair igual o Cruzeiro caiu. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante em imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem a determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Detenção de 1 a 4 anos. Ó, eu tenho aqui, na verdade, a previsão da invasão de domicílio. Antes, lá no Código Penal, se eu não me engano, no artigo 153 do Código Penal, tinha a previsão do crime de invasão de domicílio. E eu tinha a forma qualificada de invasão de domicílio quando era praticada por agente público. Então, a lei especial trouxe para a lei de abuso de autoridade a previsão da invasão de domicílio. Então, vamos supor, chega um aglomerado e eu quero realizar uma apreensão. Eu sei que dentro daquela casa tem algum ilícito, só que eu não tenho ordem judicial, o sujeito não está em flagrante delito, eu não tenho absolutamente motivo nenhum para entrar naquele local. Eu falo, fazendo o seguinte, vou pular o muro e vou entrar na cara dura, porque eu sou polícia, não tô nem aí não. Aquele produto ilícito que está lá dentro vai me chancelar a minha entrada. Vai chancelar a minha entrada. Pode isso? Não pode isso. Se eu entro de forma clandestina, se eu entro de forma astuciosa, que ou a revelia, sem a vontade do ocupante, eu vou, em determinadas situações, vou responder pela lei de abuso de autoridade. Vou pegar aqui para vocês. A situação é a seguinte, a pena vai ser de detenção de 1 a 4 anos e multa. Daí eu tenho aqui a situação onde eu vou aplicar a mesma pena. Então, eu tenho os crimes equiparados a essa invasão de domicílio quando eu, no caso, inciso primeiro, coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear o acesso ao imóvel ou suas dependências. Eu chego na porta da residência, falo para o morador, senhor, cidadão, recebemos o informe que o seu filho está escondendo droga dentro de casa e arma também. Vamos adentrar na residência do senhor. Recebi informe nenhum, não. Estou criando a situação. Daí, o morador vira para mim e fala, não, aqui ninguém entra. Cadê a ordem judicial? Cadê o flagrante delito? Eu viro para ele, saco a ponto 40, coloco ela na mão, que ó, a ordem judicial está aqui. Se o senhor precisar de assinatura, é só apertar o gatilho, que o gatilho assina. O senhor quer pagar para ver? A partir do momento que eu faço isso, eu vou falar que eu estou coagindo aquele morador a
no caso, coagindo o morador a franquear a minha entrada. Se porventura eu criar tal situação, respondo eu pela lei de abuso de autoridade. Ô, Agora, Luiz, você fala me comigo, permite Pera. aí, lá vem eu de novo fazer mais um Pera, adendo, ó. É Pera. porque nós estávamos discutindo isso nessa semana, cara, lá na nossa companhia, nas chamadas pré-turno, sobre a questão do abuso de autoridade com relação à inviolabilidade domiciliar, que inclusive é um direito fundamental, né? A casa é asilo Asilo inviolável do indivíduo, inviolável. ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Está lá no artigo 5º da nossa Constituição, né, como um direito fundamental, e nessa Cláusula semana, pétrea. isso, está lá. Então, a lei de abuso de autoridade, o que ela vem fazer é reforçar a ideia de que nós não devemos, né, aliás, de que o Estado tem o dever de cumprir o que está previsto na lei, né, e justamente os direitos fundamentais, como nós estudamos quando a gente estava falando sobre teoria geral dos direitos fundamentais, os alunos vão lembrar que nós falamos que um dos objetivos, né, dos direitos fundamentais é justamente limitar o poder estatal. Então, colocar um limite na atuação do Estado. E lá nós temos essa questão da inviolabilidade domiciliar, e a lei de abuso de autoridade vem reforçar a efetividade desse direito fundamental de inviolabilidade domiciliar. E aí o STJ veio falar para a gente aí essa semana, né? A sexta turma do STJ decidiu que policiais devem gravar autorização de morador para a entrada na residência sem mandado judicial. Claro, sem mandado judicial, né? A entrada que é necessário que haja a autorização do morador, agora tem que ser gravada pelos policiais, para que depois não ocorra o fato de se entrar numa residência alheia, encontrar alguma coisa e o morador depois vem com aquela história de que, não, eu não autorizei, né? E na verdade eles me coagiram. Então, até para resguardar o policial, para que ele não venha responder aí por esse crime de abuso de autoridade. Então, só fazer esse adendo, que é um tema importantíssimo e está sendo muito discutido atualmente, pode ter certeza, tem certeza absoluta que será tema das provas de concursos policiais aí. Cara, eu acredito que esse artigo 22 ele cai no concurso, sinceramente. É um artigo muito importante, é um artigo que traz algumas previsões que são previsões que a gente tem que tomar muito cuidado, que para uma prova de concurso público, e para a carreira do militar, para a carreira daquela pessoa que quer atuar na segurança pública, faz toda a diferença, entendeu? Então, tome muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com esse artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade. Ô, gente, só destacar o inciso terceiro, porque olhem para vocês verem o que vai falar o inciso terceiro. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. E lá na Constituição também era apresentada aquela situação onde eu tinha o cumprimento da ordem judicial. Só que, para cumprir a ordem judicial, deveria ser durante o dia. Então, a doutrina, e até mesmo a jurisprudência, ficava uma certa briga sobre qual é o conceito de dia. Como eu vou saber se é dia ou noite? Veio a lei de abuso de autoridade e pôs um ponto final nessa situação. Olha, de 21 horas agora, eu tô aqui agora, ó, a partir de agora até as 5 horas da manhã de amanhã, eu não posso cumprir ordem judicial. Ah, mas eu tô com a ordem judicial aqui, ó, eu tenho que cumprir ela. Perfeitamente. Amanhã, 5 horas da manhã, você vai ter o prazer de picar o pé na porta, meter a arma na cara do bandido e falar, parado, polícia. Mas antes disso, não. De 21 horas até as 5, não pode ter aplicação, não pode ter o cumprimento de ordem judicial. Ô, gente, esse artigo é tão importante que a PM, visualizando ele, já cobrou ele em concurso público. Se eu não me engano, foi em uma das últimas provas
desse ano, não, do ano passado, mas a PM cobrou. Então, muito cuidado com isso, viu? Esse período para cumprir a ordem judicial. Pinheiro vai até destacar aí, pode falar, Pinheiro. O Luiz, lá vem eu de novo. Não, só, que Mas vamos isso. lá. Aula Eu acho sim. interessante, cara, que você falou em questão da ordem judicial e o artigo 22 aí, ele veio falar no mandado de busca e apreensão. Do que eu tenho observado que está sendo discutido agora? A lei de abuso de autoridade, ela fala que será abuso de autoridade quem cumpre mandado de busca e apreensão após as 21 ou antes das 5. Mas aí eu faço a pergunta que é o que está sendo questionado no momento. E a ordem judicial de mandado de prisão? Porque o mandado de prisão, olha que interessante, a lei de abuso de autoridade, ela não mencionou, ela não veio falar aí ordem judicial. Se fosse ordem judicial, aí englobaria, não teríamos dúvida, englobaria aí o cumprimento do mandado de busca e apreensão e também a ordem de prisão. E agora vem o questionamento, né? O mandado de busca e apreensão, para não ser considerado abuso de autoridade, ele tem que ser cumprido, né? De 5 horas da manhã até as 21. Até às E o 21. mandado de prisão? De Poderia prisão. ser também nesse horário? Ou teria que respeitar o que é previsto pela Constituição, né, que fala que é ordem judicial somente durante o dia? E aí nós voltaríamos àquele questionamento da doutrina, o que seria considerado dia, né? Se era enquanto houvesse a luz do sol ou um horário pré-determinado, como tinha a maioria da doutrina previa, de 6 às 18 horas. Então, entramos nessa dúvida novamente com relação ao mandado de prisão, porque a lei de abuso de autoridade é clara ao falar do mandado de prisão, né? Porque a lei de abuso de autoridade é clara em falar em mandado de busca e apreensão. Olha que interessante. Excelente observação, Pinheiro. E outra, se a gente for levar tal discussão para o STF, para o STJ, o STF e o STJ vai falar sobre aquela condição de analogia em mala partem. Eu acredito, vamos aguardar essa discussão até onde ela vai. E foi ótimo você ter falado isso, porque quando eu falo ordem judicial, eu falo gênero. E desse gênero eu tenho a busca e apreensão domiciliar, mas eu também tenho aquela situação onde eu tenho a ordem de prisão. E aí, o que ser feito? Na hora da prova, o candidato tem que lembrar que, primeiro, a palavra vai constar realiza, cumpre mandado de busca aqui e apreensão. E qual o período? Agora na segunda parte. Período após as 21 ou antes das 5 horas. Então, nesse liame de 21 a 5, não posso cumprir o mandado de busca e apreensão. Essa ordem judicial vinculada à busca e apreensão, ela não pode ser realizada. Beleza? Tomem cuidado, e o que o Pinheiro destacou é extremamente importante. E eu confesso que eu fico meio que receioso com essa situação, porque a lei é clara em dizer busca e apreensão. E nada, nenhuma palavra na lei é em vão. Vocês podem ter certeza. Se consta algo na lei, é porque aquilo tem importância, aquilo tem um motivo para aparecer ali. Vamos aguardar os próximos capítulos para poder saber aqui como que vai ser tratado tal situação. Vocês tomem muito cuidado. Tratando noções de direito, eu tenho que sempre buscar a letra fria da lei, eu tenho que sempre buscar aquela situação onde o que consta na letra da lei vai falar cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou antes das 5 da manhã. Na questão do concurso da Polícia Militar, se eu não me engano, caiu modificando a hora, passando daquilo que era previsto como 5 para 6 horas. Muito cuidado com isso, viu, gente? Muito cuidado mesmo. Caiu no concurso, no CHO mesmo, a prova do CHO. Foi no CHO? Caiu essa questão. Ô, Pinheiro, eu tenho percebido que a Polícia Militar, ela cada vez mais está se preocupando com essa nova lei de abuso de autoridade. Já são umas 3 ou 4 provas da Polícia Militar dos últimos 2 anos que eu percebo que está cobrando lei de abuso de autoridade. Então, assim, gente, estudem bastante, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Penal, porque é importante o policial penal entender quais são as condutas abusivas, até mesmo para ele evitar qualquer tipo de problema. Parágrafo 2º.
não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Ou seja, se porventura eu tenho, inclusive, uma previsão semelhante lá na Constituição, se eu adentro a residência para prestar socorro em caso de desastre ou existência de flagrante delito, eu não vou falar no crime de invasão de domicílio. É isso que fala no parágrafo 2º, beleza? Então tome muito cuidado com isso.